com as coisas, deixamos lá no Laci, o Santa Bebedeira, 1/3 de nossos fígados. Com certeza. Mais o dinheiro da faculdade. Mais o dinheiro da faculdade, da particular. A bola é sua, gente. Obrigado, estou à disposição. Vamos com o homem aqui agora, que eu tenho certeza que toda vez que eu assisto uma palestra do grupo, e eu encontro a turma depois e digo o seguinte: ó, amanhã todo mundo vai vender um imóvel, que o ânimo vai lá em cima. Ative-se. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Sejam bem. Boa noite! Boa noite! Amanhã é Jogo do Brasil! Ó, vamos lá, onde que está o passador aqui? Obrigado. Como é que é? Para frente, para trás. Tá. Beleza. Bom, pessoal. Iniciando. Não preocupem, na Microsoft também. Primeira vez que o Bill Gates foi apresentar o Windows, deu pau. Vamos lá, vou recomeçar. Pode subir um pouco? A imagem? Não, acho que tá legal. Tá ótimo. Tá dando, pessoal? Vê aí? Tá ótimo. Tá? Não, tá ok? Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Perfeito. É um prazer voltar aqui depois de 4 anos. Eu vim dar uma palestra aqui em Divinópolis sobre outro assunto completamente diferente. Essas coisas que eu sou apaixonado e quando eu faço, eu mergulho de cabeça. Bom, meu nome é Marcelo Gropo, é um prazer estar com vocês aqui em Divinópolis. E na verdade, eu não vou falar para vocês aqui como corretores de imóveis e como corretor de imóvel que eu sou, o que vocês devem fazer. Eu vou falar aquilo que não deve ser feito. Porque o que deve ser feito realmente até hoje, em 26 anos de profissão, eu não sei, sinceramente, o que tem que ser feito. Eu aprendi muito, né, e eu valorizo muito hoje quando alguém me pergunta, né, mas Grupo, o que você é? Você é coaching? Você é palestrante? Não, eu não sou coaching. Eu não gosto de ser rotulado como coaching, porque eu detesto apontar a mão para alguém e falar o que ela deve fazer. Eu também não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu vou falar aqui um pouco da minha carreira e muito do que eu fiz que deu errado. E vocês vão tirar suas próprias conclusões de coisas boas que vocês podem tirar da minha conversa. Bom, eu estou aqui hoje basicamente para contar histórias. Histórias de um corretor de imóveis. Eu vou falar um pouco sobre a minha carreira, né? Eu sou estrategista de mercado, eu tenho mais de 1000 lançamentos imobiliários em todo o Brasil. Fui diretor nacional de atendimento da Lopes, que é a maior imobiliária de capital aberto no Brasil. Fui diretor da Brasil Brokers também, que é a segunda maior. Fui dono da Moros Imóveis, a maior imobiliária de Belo Horizonte e a maior imobiliária em termos de metro quadrado. Só de salão ela tinha 2.000 metros quadrados, 800 corretores. Fui diretor nacional da construtora Tenda, que hoje está entre as 3 maiores construtoras do Brasil. Já vendi mais de R$1 bilhão em imóveis. Esse SMS publicitário que vocês recebem aí, chato de cobrança, eu criei eles lá atrás, sou o criador do SMS publicitário, só que o intuito dele não era essa cobrança, era vender produtos. Aí depois o pessoal desvirtuou o negócio. E sou o criador dos eventos de mobilidade da MRV, que foram cases de sucesso de 2018 e 2019. O que é o case de mobilidade? Nós buscamos 35 mil clientes de motorista via Uber. Fui na Califórnia negociar com a Uber um contrato onde a gente buscou 35 mil clientes ao mesmo tempo no Brasil inteiro para a MRV, que é a maior consultora do Brasil. E desde 2015 eu sou dono da Active-se, que é uma agência de propaganda focada em estratégia de vendas. Ou seja, para um lançamento imobiliário, para um imóvel avulso, ou para um produto que foi lançado e não deu certo. Hoje aqui eu vou contar histórias para vocês, algumas histórias da minha vida, mas antes
falar um pouco aí de como eu comecei. Eu sou dos anos 70, né? Eu tenho 48 anos. Nasci em Ubá, Minas Gerais, uma cidade bem pequena. E eu sou filho da Jane e do meu pai, do João. Olha como é que ele é minha cara. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a minha mãe é uma mulher muito intensa, sabe? A minha mãe, aqui vocês vão ver que é o seguinte. Eu gostaria muito de falar para vocês que eu sou um corretor de imóveis, que nasci pobre e que passei dificuldades no nascimento da minha vida, como todo mundo fala numa palestra, né? Conta aquela história. Não, a minha história não é essa. Eu nasci num berço de ouro. Claro, lá na frente eu vou contar as minhas dificuldades, mas nasci num berço de ouro, sim, e não vou ficar aqui falando como uma Madalena arrependida que, meu Deus, devia ter... Não, nasci num berço de ouro. Minha mãe, lá em Ubá, né? Olha, antes de... Bom, só para contar a história louca aqui da minha mãe. O meu pai, a minha mãe, meus avós eram muito repressores, muito linha dura, principalmente a minha avó. E a minha mãe, muito intensa, um dia foi no circo, assistiu um show. E antigamente no circo tinha um cara que tocava violão para os palhaços, para todo mundo. E esse cara era o meu pai, carioca. E aí eles se conheceram, né? Se conheceram num dia e tudo. No outro dia começaram a namorar. Eu acredito que eu fui encomendado no terceiro dia, mais ou menos, dada a intensidade da minha mãe. Acho que no terceiro dia eu já estava a caminho. E imagina isso, gente, em 1973. Meu pai carioca, numa cidade mineira, um preconceito absurdo contra a carioca. Na cabeça de muitos mineiros ainda tem o preconceito que o carioca é malandro. Alguns são, mas nem todos. Enfim, na intensidade, saiu essa coisa linda aqui, ó. Em 1974 eu nasci, né? Meu pai, vocês imaginam, né? Foi um ano e poucos dias depois que eles se conheceram. E aí, na intensidade lá, né? Essa aqui é a única foto que eu tenho com meu pai. Eu não tenho nenhuma outra foto dele. Minha mãe tinha 17 anos e o meu pai tinha 21. Chamava João. Infelizmente, o meu pai teve um câncer fulminante. 1 ano e 20 dias depois que eu nasci, ele faleceu. Então eu não tenho lembranças do meu pai. Ah, mas isso poderia ser uma coisa triste? Não. Eu tive muito carinho dos meus avós e é uma coisa que é completamente superada na minha cabeça. E aí eu fui, lógico, né? Imaginem vocês, minha mãe com 17 anos de idade, com 18 anos no caso, né? Perdeu o marido, grávida, com filho e tudo. E com um detalhe, tá, gente? Minha mãe era tão danada que... Opa, eu ainda aprendo isso aqui. Minha mãe era tão danada que quando ela engravidou de mim, ela falou com meu pai que falou com meus avós que sairia para comprar um bife. Nunca mais voltou. Na verdade, o bife que ela foi comprar foi lá no Realengo, onde meu pai morava no Rio de Janeiro. Ela fugiu de casa e eu fui morar no Rio de Janeiro. Como a minha mãe ficou muito louca quando aconteceu essa tragédia, eu fui morar com os meus avós, que era justamente, né, quem era muito contra. A minha mãe foi trabalhar. Ela entendeu que ela tinha que levar muito a sério e de cuidar de mim, e ela foi ganhar dinheiro, foi morar em Juiz de Fora. E aí eu fui criado pela dona Griselda e seu Rubens Grupo. O que eles eram? Adivinha? Corretores de imóveis. Meus avós eram corretores de imóveis. Minha avó plantava couve de noite e meu avô corretor de imóveis durante o dia. Eles criaram um bairro chamado Jardim Ilhas Grupo. Opa, eu pensei que era o telefone. E eles criaram um bairro chamado Jardim Ilhas Grupo. E aí, gente, o que acontece com todo menino
que a mãe deixa com os avós? O que vocês acham? Ainda mais eu, que era órfão. Mimado. Quem foi que falou? Mimado. Não é isso? Vocês já ouviram falar na expressão menino criado com vó? Quem aqui é criado com vó? Você é criado com vó? Você é criado com vó? Menino, tem mais gente criada com vó aqui? Você é criado com... Você tem cara de menino criado com vó. Você tem cara de menino... Como é que você chama? Ulisses? Vinícius, você mora com sua avó ainda? Agora não. E o também tem cara de menino criado com vó. Ela tem menos. Tem cara de... Mas, gente, ser criado por vó é bom demais, né? É bom demais na conta. Como que você chama? Max. Soltou pipa no ventilador. Tudo você imaginar. Pra vocês terem uma ideia, eu tive cabelo liso um dia. E aí, a minha avó, quando eu ia sair, ela pegava o meu cabelo liso, pegava gel, ela fazia tipo um roletinho aqui do meu cabelo na minha orelha, para eu não pegar frio. Pra vocês terem uma ideia, para não pegar frio. Tinha sandália havaianas na época, né? Aí eu tinha uma sandália havaiana para entrar na rua. Quem chegou a acontecer isso com você? Não sei se aconteceu. Eu tinha uma sandália havaiana para entrar na rua e outra para entrar dentro de casa. E ela me fazia lavar com sapólio. Eu peguei um drama de sapólio. Não aguento nem ver sapólio. Ela me fazia lavar a sandália de sapólio e depois eu tinha que mostrar para ela. Mas enfim, mais 5 minutos eu era... Mas sem problema. Vamos lá. Então me tornei nada contra. Me tornei um menino criado por vó, mimado, né? Então como é que foi a minha infância? Eu com o cabelo liso aqui. Eu gosto de mostrar, porque ninguém acredita. Outro dia eu deixei meu cabelo crescer, e foi crescendo. Você já viu a Marge Simpson? Ficou igualzinho, mas não desceu. Mas enfim, como é que foi a minha infância? Minha infância foi dentro de uma fazenda, super feliz. Toda a pipa que caía dentro da fazenda, porque a fazenda era o bairro inteiro. Então eu nunca precisei de fazer uma pipa, de tão fácil que era a minha vida. Então a minha infância foi extremamente feliz, né? E, enfim, os anos foram passando, eu fui morando com a minha avó. E aí o que aconteceu quando chegou a década de 80? A minha mãe casou de novo. Casou com o Renato, que é meu pai. Que é meu pai mesmo, né? Que eu tenho um apreço imenso. E aí a minha mãe, enfim, muito intensa. Falei para vocês que a minha mãe é intensa, né? Muito intensa. Rapidamente, com poucos dias também, minha irmã foi encomendada. Mais ou menos na mesma velocidade que eu fui encomendada. E aí, enfim, o que aconteceu com os dois? Lá em casa, né, eu não moro com meus pais desde 21 anos de idade, mas os dois têm mentalidade abstrata. Então eles são artesãos. Então um artesão, quando você cresce na casa de um artesão, é muito engraçado, porque eles têm um apreço artístico por tudo. E o que eles criaram? Eles começaram a fazer boneca de porcelana, gente. Na década de 80, quem é aqui da década de 70, por favor? 74. Vocês lembram de uma febre que teve de boneca de porcelana no Brasil, nos anos 80? Uma febre assim absurda. E quem capitaneou essa febre foi justamente os meus pais. Eles montaram a primeira fábrica de boneca de porcelana feita em escala no Brasil. Fazia 30 mil bonecas por mês. E aí a fábrica começou dentro de um apartamento, e a minha mãe tinha muito tino para vender, ela saía vendendo na rua, e enfim, foi crescendo. Rapidamente eles tinham uma empresa, um prédio inteiro, com 300 funcionários, vendendo 30 mil bonecas por mês para o Brasil e para fora do Brasil. Então o que aconteceu na vida deles? Eles explodiram, ganharam muita grana, muito dinheiro. E aí, um dia o que aconteceu? Eles me chamaram para ver o mar. Qual é o primeiro mar que o mineiro vai conhecer? Guarapari. Fui lá para Guarapari, Praia do Morro. Me chamaram, eu acho que eu tinha uns
12 anos mais ou menos, não conhecia o mar ainda. Então eu fui lá, enfim, eles deram um jeito para meus avós não irem e fizeram um complô lá para mim e me convenceram a querer mudar para Belo Horizonte. E aí eu fiquei num dilema muito grande, né? O dilema era, deixo o trono, ou o trono que eu tinha na casa da minha avó, ou embarco nessa de ir para Belo Horizonte. E aí resolvi ir para Belo Horizonte. Morria de medo do meu padrasto, que até então era o Renato, aquele bigode Hitler que ele tinha. Meu Deus do céu, vamos ver o que vai dar. Enfim, arrisquei. E aí o que aconteceu em Belo Horizonte? O que vocês acham que acontece com uma mãe que não tem contato com o filho diário durante 13 anos, está ganhando dinheiro, está rica? O que vocês acham que a mãe faz? Não, mima mais ainda. Eu fui mais mimado ainda. Aí eu descobri que eu saí do bem bom e fui para um bem melhor, que eu fui muito mais mimado ainda. Então assim, minha mãe, eu apanhava no colégio sistematicamente, porque eu era o menino mais bem produzido para ir no colégio. Minha mãe me levava de motorista, eu tinha calça da Vidbull, eu apanhava todo dia, porque eu era o menino mais mimado do colégio. Eu não tinha um comportamento mimado, mas eu era muito mimado. Enfim, o que vocês acham que aconteceu na década de 90 na minha vida? Nada. Continuou top, do mesmo jeito. Na década de 90, o que aconteceu comigo? A minha vida era amigos, beber, pegar mulher e ter o carro do ano. Essa era a minha vida. Não mudou nada. Porque a minha mãe, no intuito de manter o tudo que tinha acontecido comigo, ela foi me proporcionando tudo. E aí eu me tornei um vagabundo. Além de mimado, eu era um vagabundo, literalmente um vagabundo. Fui péssimo aluno na escola, péssimo aluno na faculdade. Enfim, como o Alexandre falou aqui, faculdade eu tenho vagas lembranças. Eu lembro do Santa Bebedeira e alguma coisa da faculdade. Não, realmente foi uma coisa que, ainda bem que eu sou publicitário de ofício. Bom, e aí o que aconteceu um dia? Imagine, né? Eu mimado, sem trabalhar, nunca tinha trabalhado, já tinha mais de 18 anos, 19 anos, achando que as coisas estavam tudo bem. E aí um dia o meu pai me chamou para ter uma conversa muito séria. E o meu pai é um cara seco. Ele não é um cara que demonstra muita emoção, não. Ele chegou para mim e me deu uma notícia assim, em 5 minutos. Falou: Marcelo, eu tenho uma notícia para te dar e um comunicado. Eu tinha um Tempra. É o seguinte, nós quebramos. Amanhã o banco já está indo vir penhorar o seu carro. E você vai ter... Aí ele falou uma coisa que mais marcou a minha vida, que se eu tivesse com a bosta pronta, eu tinha cagado na roupa inteira. O que ele falou? Que eu vou ter que trabalhar. Aquilo para mim era a coisa que eu mais tinha medo na vida, ter que trabalhar, ter que ter responsabilidade. E aí o que era sonho virou pesadelo. Eu fiquei de rico a quebrado em 5 minutos na conversa com meu pai. Aí eu tive que trabalhar. Bom, e aí o que aconteceu? Vocês imaginam que eu recebi uma mesada, que tudo era muito fácil. Então onde que as pessoas olhavam o emprego naquela época? No Estado de Minas, exatamente. Então você pegava o Estado de Minas e cortava os anúncios, né? Ou riscava ele, ia para o centro da cidade, que basicamente tudo em Belo Horizonte era no centro, ia para lá. Só que assim, como eu fiz uma faculdade de porcaria, horrível, eu não conseguia arrumar emprego na área publicitária. O único emprego que eu conseguia achar era para office boy, nada contra office boy. Mas o valor que eu ia ganhar era muito pouco para as minhas expectativas. Então, enfim, eu resolvi me tornar um empreendedor. Falei, não,
não vou trabalhar para os outros, vou trabalhar por conta própria. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha carreira como empreendedor, que foi breve. Bom, minha primeira ação para empreender é o seguinte: eu tenho mania de limpeza, eu tenho toque. Todo lugar que eu vou, passo, tá. Enfim, menino criado com vó. E aí eu resolvi limpar sofá. Eu tinha visto uma matéria sobre um liquidificador, um aspirador, que você jogava lá o líquido, passava a escova e depois sugava o líquido. E eu fui e comprei esse liquidificador, esse aspirador. Com que dinheiro que eu comprei esse aspirador? Com a sobra do leilão do Tempra. Com a sobra do leilão do Tempra, eu comprei uma Panorama de R$ 1.200 lá na Feira do Mineirão, cheia de massa, mas ela era só massa. Então eu tinha a Panorama quitada e tinha lá esse aspirador de líquido. E aí eu comecei a lavar sofá na casa das pessoas. Aí eu descobri que eu tinha um certo tino comercial. Eu batia na casa das pessoas e falava: ô, minha senhora, tudo bem? Quem não tem sofá sujo dentro de casa, levanta a mão. Todo mundo tem. Todo mundo está com sofá sujo em casa. Não tem ninguém que tem sofá limpo. Aí batia, deixa eu fazer um teste para a senhora, tudo. Aí eu fazia um teste atrás do sofá. Passava lá o sabonete, ficava branquinho, 100% de conversão. Comecei a limpar sofá igual um louco, sozinho. Só que demorava 2 horas para limpar um sofá, R$60, em 1996, já era muito dinheiro. Demorava 2 horas, aí eu falei: não, eu tenho que escalar isso aqui. Aí eu fui. Oi, gatinha, tudo bem? É bom saber que tem uma criança aqui, bom que eu me regulo. Tudo bem com você? Como é que você chama? Ana Tere, que nome lindo. Tudo bem? O que eu estou falando aqui não é para você fazer, tá? Ok? Isso aqui é conversa para adulto, você entendeu? Você entendeu? Você tem que estudar, levar a sério. O que você pretende fazer? Ainda não sabe? Mas você está estudando direitinho? Eu vou procurar saber. Então o que eu estou falando aqui, você tampa o ouvido, fala o que sua mãe falar que tem que fazer. Esquece o que eu estou falando. Ok? Eu sou o acaso. Você já ouviu falar naquela espécie, aquela palavra, o errado que deu certo? Isso é 1%. 1%. Normalmente o que dá certo é o que dá certo. Então vamos lá. Bom saber, não tinha te visto ainda. Enfim, aí eu fui limpar sofá. E aí eu comecei a escalar o negócio. Comecei a ter um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários. Eu entrava num prédio, começava a limpar, aí o barulho, já batia na porta da vizinha: ó, estou limpando e tal. E aí eu estava limpando 90 sofás por mês. Só que megalomaníaco como eu sou, eu resolvi aumentar o negócio. Eu falei: eu vou limpar ônibus, vou limpar persiana. Pode entrar, tem lugar aqui na frente. Eu vou limpar ônibus, eu vou limpar persianas. Aí o que eu fiz? Eu fui numa empresa chamada Irmãos Teixeira, eles tinham 100 ônibus lá em Belo Horizonte. E eu resolvi, né? Eu convenci os caras a limpar os 100 ônibus, porque eles tinham uma operação noturna. Então eu ia começar às 5 horas da manhã para liberar os ônibus às 6 da tarde. E eu fui no maior escritório que tinha no centro da cidade, recolhi 2.000 metros de persiana para poder limpar. Só que eu nunca tinha limpado persiana nem ônibus na vida. Bom, no mesmo dia, como se fosse um lançamento imobiliário, eu mobilizei mais de 50 pessoas, mais de 100 pessoas para o trabalho. Bom, e aí, lá para 5h30, 6 horas da manhã, eu percebi que a espuma do ônibus era diferente da espuma do sofá. Porque a espuma do sofá é espuma. A espuma do ônibus é de espuma expandida. E aí o que a gente começou a perceber? Que você limpava o ônibus e a água penetrava e não secava. Aquilo ali, gente, se tivesse pronto aqui também era a mesma coisa. 5h30 da manhã eu já comecei a perceber a tragédia. Mandei comprarem mais de 100 secadores, aqueles secadores que mulheres usam e tudo, com difusor gigantesco, né?
E enquanto isso, a minha outra equipe que estava na persiana percebeu que era mais fácil Jesus voltar do que as persianas ficarem prontas. Jesus ia voltar primeiro. Bom, eu entrei em pânico. Acho que foi um dos piores dias da minha vida. Bom, qual foi a solução? Mandei os secadores para a empresa de ônibus e eu pensei o seguinte, né? Nesse intervalo aí, eu já fui começar a morar sozinho e a minha mãe mora numa casa muito grande. Vocês já viram casa de rico, decadente, como é que é, né? Tudo é aquela casa gigante, igual da Helena Reutemann, né? Odete Reutemann, aquela casa gigante, mas com tudo caindo aos pedaços. Mas lá tinha uma piscinona gigante. Aí eu tive uma ideia espetacular. Peguei aquele tanto de persiana, peguei um tambor de shampoo, derrubei o tambor de shampoo dentro da piscina, começou a borbulhar. E nisso, eu lá e cá, lá na Irmãos Teixeira e lá na piscina, lá na Irmãos Teixeira e lá na piscina. Resumindo a história, às 6 horas da tarde, milhares de passageiros viajaram com a bunda molhada e em bancos queimados. E eu fui buscar a persiana. Vocês imaginam, se fosse o Google Earth, uma foto aérea, eu espumei o bairro. Eu espumei o bairro inteiro. Já viu o Cubatão quando tem aquelas espumas assim, igualzinho? Beleza, aí eu fiquei esperando a espuma decantar. Quando a espuma decantou, tava lá as persianas branquinhas. Eu falei, eu sou um gênio. Eu sou demais. Fui puxar as persianas. Quando eu puxei a persiana, as derreteram. O que vocês acham que aconteceu comigo? Quebrei de novo. Quebrei. Eu trabalhei 1 ano para pagar um acordo em cima desses caras. Para não deixar, porque eu quebro, mas não deixo ninguém no prejuízo. Bom, gente, e aí como que foi que eu paguei esse prejuízo? Um dia, eu acordei em pânico, né, sentado na porta da casa da minha mãe. Eu fui lá, estava triste, sentei lá, devendo aluguel, enfim, todo arrebentado. E aí eu sentei, de repente tinha um jornal no chão, pregado, escrito assim: ganhe R$4.000, seja um corretor de sucesso. R$4.000 em 1997, gente, era 30 mil hoje, era muito dinheiro. E aí eu olhei aquilo, e eu sou mega espiritualista, aquele negócio. Eu olhei e falei, gente, isso é um sinal. Nasci para ser corretor de imóveis. Peguei o telefone lá, era a consultora Tenda. Enfim, liguei para os caras, marquei uma entrevista, né? Eu tinha um PT500, um celular desse tamanho. Maria Tereza, os celulares antigamente, eles eram desse tamanho aqui para mais, e dessa largura. Depois você, sério, um tijolo, literalmente. Você vai andar, você fica até balançando para trás assim. E aí eu fui lá fazer entrevista, né? E os caras perguntaram se eu tinha carro. Eu tinha um carro, né? Panorama. Você sabe o que é panorama? O que é uma panorama? Ela é um Fiat 147 perua. Ele era um carro basicamente feito para funerária e padaria. Só funerária e padaria comprava panorama. E aí eu fui lá fazer a entrevista. Achei que ia ser interessante para mim. Os caras perguntaram se eu tinha carro, eu tenho. Perguntaram se eu tinha celular, tenho. E aí fui trabalhar. Passei, né? Quem é bom de papo, quem é bom de comercial, passa em qualquer entrevista. O fácil é passar. O difícil é depois lacrar, né? E aí comecei a trabalhar. E aí o que aconteceu? Entraram 10 pessoas comigo. Na época, vender apartamento era muito mais fácil do que hoje. Hoje vender apartamento é fácil porque você tem crédito. Mas naquela época era um pouco mais fácil. Por quê? Não existia o financiamento bancário e só as grandes construtoras como a Tenda tinham financiamento direto.
então não tinha análise de crédito. Você vendia para o cara, direto, na confiança. Vendia para ele em 140 meses. Um apartamento sem entrada, 200 meses, 240 meses. Então, era totalmente factível um corretor vender 15, 20 apartamentos no mês. O que vocês acham que aconteceu no primeiro mês que eu comecei minha carreira como corretor? Quantos apartamentos vocês acham que eu vendi? Zero. Segundo mês, quantos apartamentos eu vendi? Zero. E nisso todo mundo vendendo. E aí o que aconteceu? Mandaram embora. Me demitiram. E eu sou chorão demais da conta. Eu choro à toa. Se eu ver Titanic 20 vezes, eu choro 20 vezes na hora que o cara mora. E aí o que eu comecei a chorar? Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Eu nasci para ser corretor de imóveis. Os caras, mas se você nasceu para ser corretor de imóveis, por que você não vende? Aí eu contei a história para eles. Falei, olha, eu não vendo porque eu estou passando fome, porque eu não tenho dinheiro para comer, eu não estou conseguindo me concentrar. Está acontecendo direto dos meus clientes terem que empurrar carro. Várias vezes cliente empurrar carro. Várias. Eu já saía com um cliente para visita com medo. Meu Deus do céu. Isso era assim, vida louca na Panorama. Bom, aí eu já saía morrendo de medo. E aí nessa época eu descobri que o álcool de cozinha faz o carro andar. Vocês sabiam disso? Quem aqui quebrado já botou álcool no carro de cozinha? Álcool de cozinha no carro? Vocês já fizeram teste? Funciona. E nessa época, o álcool de cozinha, ele era mais barato do que o álcool de posto de gasolina. Então eu comprava álcool e colocava no carro. Passava na casa da minha tia, ô tia, você não tem uns álcool aí não? Passava, enfim, pegava álcool, fazia doação de álcool. Aí os caras falaram assim, mas o que precisa para você vender? Eu falei, olha, me dê uma chance. Me dê um mês de álcool, que não seja de cozinha, de tanque, e me dá um mês de almoço, porque eu literalmente estou passando fome. Me dá um mês de almoço. E aí, gente, bom, os caras me deram a chance, eu não poderia desapontá-los. E ao mesmo tempo, eu também não poderia me desapontar, porque seria um fracasso, eu já estava vindo de um fracasso e teria outro, né? Eu tinha que me superar ali. E ali eu tomei a decisão mais crucial da minha vida. Eu entendi que vender um imóvel, e eu tenho isso muito claro para mim, que vender um imóvel, por isso que a gente tem que dar tanto valor a vocês e ao Cresce, porque essa é uma das poucas profissões que nunca irão acabar. Muitas profissões irão acabar daqui uns 10, 15 anos. Fala-se até de advocacia, de juízes, né, inteligência artificial, né, de decisões eletrônicas. Mas agora você está do lado certo, então não se preocupe. Mas eu entendi que essa profissão nossa ela é eterna. Ela nunca vai ser substituída por inteligência artificial, por chatbot. Todas as construtoras no Brasil já tentaram colocar uma inteligência artificial, um chatbot, e deu errado. Nem banco está dando certo. Vocês já viram falar no case da Bia, do Bradesco? Fracasso retumbante. E aí, o que eu me dei conta? Por que eu não vendia? Porque eu esperava o cliente sentado na loja. Porque naquela época, você fazia uma página no estado de Minas, dava 1000 ligações. Você colocava no rádio, dava 1000 ligações. É igual acontece hoje parecido com Instagram, com Facebook. Vocês acham que existe crise de clientes, de leads? Falta cliente de lead? Fala o contato do cliente. Falta isso? Lead. Lead não falta. Falta fechamento de venda. Mas lead, qualquer anúncio que você faz aparece cliente. Lead não falta. Então naquela época também lead absolutamente não faltava. E aí eu resolvi, tomei uma decisão que mudou minha vida completamente. Eu nunca mais
aceitaria um cliente ir até meu encontro e ficar esperando ele numa loja. Eu decidi que eu ia ser Uber antes da existência do Uber. Eu iria buscar todos os meus clientes em casa, porque quem quer faz. E aí eu comecei a atender as ligações, né? Não existia internet, só ligação telefônica, e eu começava a conversar com o cliente. Eu falava, olha, eu posso te fazer algumas perguntas? Você mora onde? Trabalha com o quê? Nunca perguntei a renda do cara por telefone, sempre foi uma coisa meio empírica, meio por indução. Você é casado? Você não precisa ficar perguntando renda, você é casado? Sua mulher trabalha? Você também trabalha? Você mora onde? E tal. Enfim, depois daquelas perguntas ali, eu sentia que o cliente tinha total condição, com muito pouco filtro, que é outra coisa também que eu eliminei da minha vida, que é o filtro. Eu falava para o cliente o seguinte, olha, eu vou te buscar aí, tá? Para você conhecer o apartamento. Aí o cliente falava, não, eu prefiro encontrar com você. Eu falava, não, eu não trabalho desse jeito, vou te passar para outro corretor, pode ser? Eu não dava chance para o cliente. Eu buscava todos os clientes em casa. E aí, botei um CD na Panorama. Não, aí eu falei, não, agora já que é para ser corretor, vou ser corretor de verdade. Botei um CD. Aí eu tinha pagode, um CD de pagode, um CD de música romântica, um CD de clássicas, um CD de música brasileira. Era só casalzinho. Eu perguntava para o casal, o que vocês gostam de escutar? Inclusive eles iam atrás. O que vocês gostam de escutar? Ah, eu gosto de música romântica. Vou botar para vocês aqui. Dentro da Pampam era um micromundo. Tudo acontecia ali dentro. Toda a venda já acontecia ali no trajeto. E aí eu comecei a buscar os clientes em casa. No primeiro deu errado, no segundo deu errado. Aí eu ia aprendendo aquilo que eu falei com vocês. Eu não sei o que dá certo, porque eu aprendo com aquilo que dá errado. E aí eu ia aprendendo. E aí a coisa começou a caminhar super bem. E no terceiro mês, eu não ganhei R$4.000. Eu ganhei 14. Eu não vendi 15 apartamentos, eu vendi 31 apartamentos no mês. Inclusive eu recebi uma menção honrosa do Cresce sobre esse número. Foi repercussão em Minas Gerais inteira. Eu vendi 31 apartamentos. Aí eu comecei a pagar a minha dívida que eu tinha com os caras, que o dinheiro começou a entrar desembolado. E eu fui campeão de vendas nacional da tenda durante 3 anos. E um dia, eu morava de aluguel, eu desafiei o meu chefe, o dono da empresa. Eu falei com ele, a tenda, imagina, empresa nacional, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu desafiei e falei com ele, olha, em janeiro, se eu for campeão de vendas, você me dá um apartamento no meio de 500 corretores. Ele falou assim, tá bom, e e se você não ganhar? Eu falei, eu trabalho de graça para você durante 1 ano. Olha a responsabilidade que eu tive. Eu não podia trabalhar de graça, né? E aí, eu inaugurei o turno na loja da tenda, na rua Espírito Santo, no centro. O turno, 7 da manhã às 11 da noite. De segunda a domingo. Porque quem está quebrado, não pode beber cerveja. Quem está quebrado aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, sem problema. Alguém quebrado aqui? Gente, eu estou na Suíça. Hã? Estou na Suíça. Não tem um quebrado aqui, não? Nossa, mãe. Ó, primeiro lugar, já dei palestra para 50 mil pessoas. Primeiro lugar, vocês estão de parabéns. Salve de palmas. Depois eu quero ver o extrato de todo mundo, pessoalmente. Bom, e aí eu tenho uma máxima na minha vida que quem está quebrado não bebe cerveja. Quem está quebrado, trabalha. Hã? Pois é. Então, assim, quem está quebrado não bebe cerveja. Quem está quebrado, trabalha. É a única coisa, assim, quem está quebrado não tem direito à diversão. Porque a diversão de uma pessoa que está quebrada é presentear uma situação que não é legítima. A melhor coisa do mundo que tem é divertir com dinheiro no bolso. Essa história que o brasileiro é feliz sem dinheiro, isso é fraude. É muito bom ter dinheiro no bolso, porque na hora que você tem um problema de saúde, é o dinheiro no bolso e Deus que vai te ajudar. Entendeu? Assim, então,
Eu trabalhei durante 3 anos, de 7 da manhã até as 11 horas da noite no centro da cidade, sem nenhum dia de férias. E eu fui campeão de venda da tenda, não só um ano, fui campeão da tenda durante 3 anos consecutivos. Aí eu desafiei meu chefe, primeiro Uber antes da internet, e eu fui aí, tricampeão nacional de vendas. Tricampeão nacional de vendas da Tenda, a maior consultora do Brasil na época, maior do que a MRV. E aí o que eu fiz, gente? Eu fiz o que muitos corretores fazem quando ganham dinheiro. Acomoda. Já aconteceu isso com vocês aqui? Ganhar um dinheiro, dar uma comissão e dar uma acomodada? Comigo aconteceu. E aí o que eu resolvi? Resolvi que eu estava trabalhando demais. E eu pedi demissão da tenda. Na época, eu tinha conhecido uma menina, chamava Josi. E eu também sou um cara muito intenso, igual a minha mãe. E eu fui no concurso de Miss Minas Gerais, e ela era Miss Contagem. E aí ela estava desfilando e tudo, ela ganhou. Na hora que ela estava vindo assim, eu comecei a olhar para ela. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher da minha vida. E veio vindo assim e tal. Gente do céu, foi aumentando. Olha que loucura que eu fiz. Acabou o negócio. Eu senti que ela também teve uma empatia forte comigo. Senti que ela teve uma empatia forte. Que rolou uma química. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, não importa o que acontecer, sabe o que eu acho que a gente deve fazer? A gente deve largar tudo e viajar durante um ano. Intenso eu, né? No outro dia eu pedi demissão da tenda, peguei a Josi e o meu dinheiro e fui viajar o Brasil inteiro. Rodei o Brasil inteiro, aí já de Templa de novo, depois um Vectra, aí, né? Plaquete 100 para tudo quanto é lado. E aí eu fui viajar, fui viver a vida sem limites. Bom, eu fui viver a vida tão sem limites que eu quebrei de novo. Eu voltei de Balneário, quebrei de novo. Quebrei de novo. Eu voltei para Belo Horizonte de dinheiro emprestado. Quebrei de novo. Quebradinho. Misericórdia. E aí o que eu aprendi na minha vida, né? Se tem uma coisa que você nunca pode, porque o mundo ele é redondo demais da conta, a gente se encontra, é incrível. Outro dia eu fui na passeata lá em Brasília com a minha filha queria ir, pediu para ir, eu fui com ela, né? Aí a gente ia chegar lá 8h30 da manhã e o hotel só abria para check-in 2 horas da tarde. E eu preocupado com isso, e Brasília lotada. E aí eu sentei lá no avião, né? Aí comecei a conversar com uma mulher lá e tal. Tudo bem? Tudo jóia? Ah, sua menina é muito gracinha. Se eu tirar uma foto e mandar para minha família. Ela mandou a foto para a família. A mulher é tia do meu melhor amigo. Fiquei na casa dela. Você vê como é que o mundo é pequeno. Imagina se eu tivesse feito uma cagada com o cara. Eu estaria esperando 6 horas com a minha filha para fazer um check-in. Então a vida, ela dá muita volta, né? Eu estou aqui porque de alguma maneira nós nos fizemos bem, né? No pouco tempo que a gente interagiu. E aí, para onde vocês acham que eu voltei quando eu quebrei de novo? Para a tenda. Manter as portas sempre abertas. E isso, o corretor de imóveis, eu vou dar um conselho para vocês. Gente, venda por fora não é manter as portas abertas. Falar mentira não é manter as portas abertas. Trabalhar sem estar devidamente credenciado não é manter as portas abertas. A gente mantém as portas abertas sendo correto, né? É só a retidão que faz a gente ter as portas sempre abertas, porque o mundo é pequeno. E aí eu fui para a tenda, chegou os anos 2000 e eu resolvi construir a minha carreira. Falei, gente, bom, as louquices, desculpa, as louquices que eu tinha que fazer, eu já fiz tudo. Agora está na hora de eu começar a acertar. E aí
Na tenda, eu fui coordenador, fui gerente, fui líder, fui gestor, depois fui crescendo, me tornei diretor de Belo Horizonte, depois diretor de São Paulo e depois diretor nacional da tenda de vendas. Ou seja, as maiores consultoras do Brasil, eu fui diretor. Então eu construí uma carreira muito sólida como gestor, que me faz chegar até aqui. Por que, gente? Por que eu estou aqui? Porque eu não sei o que dá certo, mas eu fiz muita coisa que deu errado. E baseado nas coisas que deram errado, eu estou aqui. Ok? E aí eu construí uma carreira extremamente sólida. Quebrou não, né? Quebrou depois, né? Acabou. Quebrei depois. Calma. É porque no início, eu tenho que compensar, que no início eu era um playboy bom de van, né? Então, eu preparei o caminho para falar para vocês. E aí o que eu fiz? Como foi que eu quebrei? Não me dando por satisfeito, quando a tenda abriu capital na Bolsa de Valores, eu resolvi voltar para Belo Horizonte para ficar perto dos meus pais. E aí eu montei a maior imobiliária do Brasil. Só de aluguel era R$100.000, conta de telefone 70. Eu montei a Moros. Olha o que era o salão de vendas da minha imobiliária. Essa foto não mostra direito o que é. E eu montei a maior operação imobiliária do Brasil. E, enfim, uma imobiliária gigantesca. Mas estava tudo indo bem, né? De repente vem um ano de 2014 para 2015. Quem aqui lembra do ano de 2015 no mercado imobiliário? Foi horrível, não foi? Foi horrível. E eu vi o meu negócio começar a desandar. Mas assim, ainda estava dando para levar. Aí um dia, eu comecei a refletir na minha vida, né? Nessa época, eu até meus 38 anos, eu vivi uma vida do ponto de vista sentimental de bom vivant. Aí um dia, eu comecei a me sentir triste. 37 anos mais ou menos. Eu comecei a não sentir graça nas coisas. E eu fui, pela primeira vez, no psicólogo. Cheguei no psicólogo. O psicólogo falou: mas o que você tem? Você é um cara com saúde, bem sucedido. Eu falei: não, mas eu não sei, eu não estou achando graça nenhuma. Aí o cara falou: você está amadurecendo com 38 anos de idade. Com 38 anos de idade. Eu falei: sabe o que você está querendo? Você quer casar e ter filho. Ô gente, tudo na vida é um sinal. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Saí do psicólogo, fui para a minha empresa. E tinham mandado embora a minha secretária. E aí, cheguei lá e falou: a sua nova secretária chegou, a gente já entrevistou ela. Fui subir, fui lá ver a secretária. Na hora que eu vi a secretária, parecia que o mundo era preto e branco. Sério, parecia que meu mundo era preto e branco. E de repente ele ficou colorido. Vocês já viram aquela música do Spandau Ballet? Pa, 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 I know this, my kiss true. Era minha mulher. Eu olhei para ela. Isso um pouco antes da Moros estar bombando. Eu olhei para ela. Eu falei com ela assim: olha, eu não sei te explicar, mas você vai ter que ser mandado embora, porque eu não me relaciono com gente do meu trabalho, e eu vou casar com você. Eu não sei te explicar, mas eu vi isso acontecendo. Olha a intensidade do cara. 2 dias depois a mulher já estava morando comigo. O menino chegou, não. 4 dias depois. A história se repetiu. 4 dias depois a Marcelinha já estava encomendada. Aí, intensidade a mata. Aí, enfim, tive aquela vida de casado, né? Fiquei um cara caseiro, camisolão, aquele negócio todo e tal, né? Busca pãozinho de manhã e tal, aquela vida de casado. E aí, enfim,
Mas um dia meu casamento começou a desandar, o meu sócio estava muito difícil de mexer, um cara complicado na época e tal. E aquilo tudo foi me enchendo o saco, e o meu aniversário era no dia 2 de outubro. Isso era 2 de outubro de 2014. Aí eu tomei uma decisão no dia 1º de outubro. Eu dormi com isso na cabeça. Eu vou demitir tudo da minha vida que eu acho que nesse momento não está acrescentando. Demiti pessoas erradas. Mas enfim, no outro dia, eu demiti minha esposa, demiti meu chefe e demiti minha empresa. Larguei tudo, com muito dinheiro no bolso. Entreguei a empresa para o meu sócio, literalmente. E falei que ia voltar daqui a 6 meses. E me separei. Meio coitada mesmo, né? Não tinha nada a ver com esse negócio, era coisa da invenção da minha cabeça. Mas enfim, beleza, tudo estava caminhando bem, até que um dia, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei 30 dias bebendo com os meus amigos, curtindo a vida. E, gente, é o que eu falei, aprenda com as coisas erradas. E aí, um dia eu cheguei em casa, né, tava todo feliz e tal, tinha tomado umas pra mais, cismei de fazer uma vitamina. E vocês já viram aquele liquidificador da Polishop que chama Oster? Nunca comprem um Oster. Sério, nunca comprem um Oster. Aquilo é uma arma. Ele é de vidro grosso desse tamanho. Bom, aí eu fui pegar o liquidificador. A hora que eu puxei ele caiu. No que ele caiu, ele bateu na pia. Um pedaço dele imenso voou, pegou no meu braço e fez isso aqui. É uma cicatriz que eu tenho daqui até aqui. Partiu meu braço no meio. Partiu meu braço. Eu olhei para ele e falei, meu Deus. Partiu meu braço no meio e eu comecei a morrer ali, porque cortou o meu pulso. Comecei a morrer ali. Só tive o tempo de chegar, ligar para o meu pai e falar assim, pai, eu estou morrendo. Meu pai, lutador de jiu-jitsu, quebrou a porta. Literalmente eu estava morto dentro de casa. Pegou, me levou para o hospital. 4 dias depois eu acordei. Aí eu acordei, fui lembrando de tudo, olhei para o meu braço, meu Deus do céu, um taio gigantesco. E eu jogo tênis, enfim, tenho uma vida muito ativa. Eu pensei, meu Deus do céu, nunca mais vou... O médico falou assim, nem assinar o seu nome você vai conseguir assinar. Eu entrei em pânico. E aí eu me vi na seguinte situação. Eu tinha separado pelos motivos errados, terminado, saí da minha empresa pelos motivos errados, sofri do acidente, 22 dias depois a minha avózinha Griselda morreu. Então, tudo de uma vez. Tudo de uma vez. 6 meses depois eu voltei para a minha empresa, ela estava falida. E eu falido junto de novo. E aí, de novo. Porque eu era a alegria da empresa. E quando eu saí da empresa com 800 corretores, eu voltei, ela tinha 8. E só dívida. E aí, o que eu fiz, gente? Novamente quebrado. E aí, o que eu pensei, gente? Lembra que eu falei com vocês que a gente deve manter as portas abertas? Para onde vocês acham que eu voltei quando quebrou? Para a tenda. Cheguei na tenda, aí já não era mais aquela tenda que eu conhecia, era uma tenda muito maior. Abri o capital na bolsa de valores, eu cheguei para eles, me dê o pior produto que vocês têm. Eu vou resolver o problema dele. Era um produto lá em Betim, um 3/4 no meio da favela, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Tudo para dar errado. 333 unidades. Aí, eu pensei, meu Deus do céu, que tarefa árdua, mas eu tenho que perseverar. Um pouco antes, quando eu fui fazer a conversa na tenda, aconteceu um fato muito louco comigo. Eu falei, eles perguntaram, por que a gente deve dar essa oportunidade para você? Porque eu tenho uma história com a tenda, eu tenho uma história no mercado. Mas grupo, você tentou suicidar, cara. Como assim? Aí eu fui entender, olha pra vocês terem ideia, eu fui entender que o mercado estava achando que o meu acidente
Foi uma tentativa de suicídio pelo fato de eu ter separado e que a minha mulher tinha me dado um pé na bunda. Olha para você ver como que o mercado interpretou completamente diferente. Eu, até pouco tempo, andava com um laudo pericial. Eu fiz um laudo pericial. Porque é um S, literalmente. Impossível uma pessoa fazer no suicídio o que foi feito no meu braço. E, enfim. E eu sou um cara que tem a alegria de viver. Eu já acordo dando xangola dentro de casa. Bom dia, Baju, bom dia. Enfim. E aí, peguei a tenda e criei a estratégia para a gente vender 333 apartamentos. O Ricardo Eletro está aqui, né? Então, ótimo. A Teixeira também. Hã? A Teixeira também? Só não conta. Eu não sabia. Pula essa parte, por favor. Pula essa parte. Eu paguei eles, então estou tranquilo. Bom, o Ricardo era a pessoa mais famosa do Brasil, a pessoa que ficava mais tempo na televisão. Eu falei assim, gente, Inclusive, esse hotel é do sogro dele. Do sogro dele? Pai, então, estamos em casa. Estamos em casa. Fui lá no Ricardo, vou fazer um lançamento e tal, e eu quero que você seja o garoto propaganda desse lançamento, eu quero que todas as suas lojas em Belo Horizonte sejam pontos de vendas com corretoras de imóveis credenciados pelo Cresce, para poder vender apartamento. Convenci o Ricardo, 7 minutos de conversa. Ricardo é um cara assim, é surreal. 7 minutos de conversa, grupo, gostei demais, toca aqui, irmão. Beleza, qual era a estratégia? Ricardo Eletro, garoto propaganda, convenci a tenda a comprar 4 inserções no intervalo do Jornal Nacional. Cada inserção custava R$50 mil em 2015. Hoje é mais caro do que antes. E convenci a Globo a comprar, a tenda a comprar 2 milhões de SMS. Isso eram R$60 mil na época. Qual era a estratégia? No domingo do Fantástico, ia ter uma propaganda da tenda, tendo o Ricardo Eletro como garoto propaganda, falando o seguinte: se você quer comprar lançamento na segunda-feira, inclusive, vocês nunca viram isso, é coisa de inovação total. Se vocês querem comprar um apartamento, assista o intervalo. Minto. A estratégia era: eu vou enviar 3 milhões de SMS para Belo Horizonte, Contagem, Betim, com a seguinte mensagem. Isso umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, domingo. Se vocês querem sair do aluguel, assistam hoje o intervalo do Fantástico. O Ricardo Eletro tem um recado para vocês. Isso é um cross-mídia. É você tirar o cara de um veículo de mídia e mandar ele para outro. Então, a maior audiência histórica da Rede Globo Minas até hoje é essa. Só que, faltando 18 dias para a gente fazer a ação, me liga o cara que era o responsável pelo envio dos SMS. Foi quando eu criei os SMS. Grupo, estamos com um problema aqui. Mas qual é o problema? Deu um problema nas máquinas de envio. Então conserta, tudo eletrônico. O problema é que elas são da China. Não, então, tudo é muito rápido hoje em dia, manda trazer da China. Eu já liguei para a China. Chega em 60 dias. Gente, se eu tivesse com aquilo pronto, tinha descido tudo. Eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, agora que eu estou voltando à minha carreira, vou ter outro fracasso. Quem quer, faz. Esse é meu lema. O cara chama Elton, liga para o cara da China. Mas tem que ser meia-noite para dar meio-dia. Não tem problema não. Vamos contratar um tradutor em mandarim. Contratei um tradutor em mandarim. Fiz uma videoconferência via Skype com eles. Hong, Tong, Pong, eu não entendi nada. Os caras falam, mas não tem jeito, se mandar via barco vai demorar, e tem alfândega, tudo. Pergunta para o chinês aí, se eu for buscar essa máquina, se ele tem ela pronta entrega. Pergunta, tem pronta entrega, então beleza. Daqui a 4 dias eu estou aí. Fui no consulado da China, tirei o visto chinês, 3 dias depois eu estava na China. Pegou um avião de Belo Horizonte, fiz escala no Rio de Janeiro,
Do Rio de Janeiro, fiz escala em Frankfurt. De Frankfurt, eu fiz escala em Abu Dhabi. De Abu Dhabi, eu fiz escala em Hong Kong. Aí já é perto da China. Em Hong Kong, eu parei. Peguei um trem. Viajei 6 horas de trem para uma cidade chamada Shenzhen. Cheguei lá. Estava o chinês com a máquina ali. Eram 3 máquinas. Fez alça nas 3. Peguei elas. Viajei mais 6 horas para o aeroporto de Hong Kong. Peguei o avião. Do avião eu fui para Abu Dhabi. De Abu Dhabi para Frankfurt. De Frankfurt fui para o Rio. Do Rio eu fui para BH. Morto. Deixei a máquina com o cara. E falei, meu amigo, agora faz. Senão eu vou quebrar de novo. O cara foi e fez a ação. E nós vendemos os 333 apartamentos em 3 meses. Gente, eu ganhei tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Graças a Deus, nunca mais de lá eu quebrei. Nunca mais quebrei. Resolveu. Parabéns! Até que enfim! Mas é porque eu flertei com a quebra há muitos anos, né? Mas, enfim, fiz aquela ação e aí eu tirei um ano sabático para mim, mas aí mais maduro e tudo, para entender o que eu queria fazer da vida. Qual era a minha... Depois que você sofre um acidente, que você sofre uma quase morte, e todo mundo aqui eu recomendo que um dia sofra uma quase morte. Mas que vivam. Mas é muito bom, porque te faz repensar absurdamente na sua vida e nos seus valores. E aí eu fui para a China, sabia que é minha foto. Eu levei a camisa do Galo, para ver se alguém me reconhecia. Ninguém me reconheceu. Devia ter levado o Flamengo, né? Ninguém me reconheceu. Enfim, é o quem quer faz. E aí o que aconteceu? Eu tinha ido para a Califórnia fazer uma visita no Vale do Silício, Google, Microsoft, Uber. Enfim, achei muito legal. Na volta, eu voltei com aquilo na cabeça, né, de Uber e tudo. Liguei para a MRV, gente. Por que MRV? Porque a MRV era uma construtora, a tenda era uma construtora gigantesca, mas que está em 9 cidades. A MRV é uma construtora gigantesca, mas que está em 136 cidades. Pequenas, grandes, tudo quanto é jeito. A MRV hoje é uma construtora maior que a tenda. E aí fui na MRV com um projeto debaixo do braço e falei assim, olha, eu quero buscar todos os seus clientes em casa de um motorista. O que era isso, gente? É resgatar o meu passado lá atrás. Quando eu estava de panorama. Exatamente. Porque a MRV tinha um problema. Entrava pouco cliente na loja. Quem foi? Eu fui agora na BNR, não foi? Quem é da BNR? Como é que você chama mesmo? Júlio. Júlio, sejamos sinceros. Entra pouco cliente na loja. Né? Na pandemia, eu tenho certeza que aqui, sem conhecer muito bem Divinópolis, tem um monte de loja para alugar. Não tem? Porque o mundo mudou. O mundo hoje é diferente. Mas para o mercado imobiliário, o mundo não é diferente não, é a mesma coisa. Continua aquela necessidade de ter o tete-a-tete com o corretor. E aí eu montei um projeto com a tenda, com a MRV, de fazer um evento onde a gente buscasse pessoas no Brasil inteiro. Buscar mais de 30 mil pessoas no Brasil inteiro. Quando eu falo 30 mil pessoas, eu estou falando de 90. Porque normalmente são 3 pessoas num carro. Né, em 131 cidades. E eu comecei a fazer palestras explicando como seria esse evento em todas as cidades da MRV. Tinha dia que eu fazia palestra numa cidade, outra cidade. Enfim, a gente foi preparando esse evento. E aí nós fizemos o feirão porta a porta. Ou o dia MRV, como ele é chamado. Enfim, criamos o maior evento de mobilidade do mundo. Nós buscamos 90 mil pessoas em casa de motorista ao mesmo tempo. E vendemos 4.500 apartamentos em um dia só. Recorde absoluto de venda de qualquer construtora na história do Brasil. Ganhei mais dinheiro. Valeu a pena. E aí eu fiz os eventos de mobilidade no Brasil inteiro. Né?
Eu fiz os eventos de mobilidade no Brasil inteiro, consegui, né? A Ativice, que é a minha empresa, que eu tenho em 2015, que começou lá com a tenda, pegou o nome que ela tem. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, né? Eu já contei minha história, né? Muita tragédia, né? Mas muita coisa boa, muita coisa divertida. E aí eu tenho umas coisas na cabeça, né? Que eu de vez em quando tenho uns insights, igual foi essa história do Uber aqui, né? Então eu vou contar uma história aqui, que eu conto sempre para os corretores. Quem que é solteiro aqui, por favor? Só homem, porque o homem sofre muito mais. Homem sofre mais. Você é solteiro? Hã? Como é que você chama? Luiz? Separou, esposa? Meu relacionamento bom, mas tô solteiro. Tá solteiro? Terminou um relacionamento longo? Terminou um relacionamento longo? Sim. Então tá. Luiz? É esposa ou marido? Marido. Marido, então tá bom. Olá, Luiz. Tudo bem, Marcelo Globo? Bacana? Então vamos lá. Luiz, sem te conhecer, não minta pra mim, não adianta que você tá no time. Você tá no time, ok? E aí, não adianta você mentir pra mim, ok? Todo solteiro tá no time. Inclusive eu. Então, vocês sabem qual que é a diferença do homem e da mulher no Tinder? Presta atenção lá. O homem no Tinder, a mulher no Tinder. Vocês já viram o Tinder? Como é que é? Você sabe. Aqui. Então, não, você sabe. Eu sei que você sabe. Então, assim, o Tinder tem o nome da moça, né? E aí, eu vou falar moça aqui que fica mais no senso comum, ok, Luiz? E aí, a mulher, então, você tá com o meu Tinder, então aqui, eu não vou mexer aqui no celular, não vai estar o Tinder e tal, mas assim, como é que é? Aparece a foto da moça, se você gostar dela, você vai pra cá, se você não gostar dela, você vai pra cá, ok? Beleza, então como é que é a mulher no Tinder? A mulher olha a foto, passa pra cá. Aí olha, meu Deus, passa pra cá. Que tem cada homem, pelo amor de Deus, negócio é complicado. Aí olha, meu Deus, passa pra cá. Aí de repente ela olha um, o que ela faz? Ela vai lá na descrição do cara pra olhar. A mulher vai na descrição. Vai lá na descrição, aí tá lá. Luiz, no carro, uma foto no carro, outra sem camisa, outra com os amigos, enfim. Um bom corretor é um bom vendedor, né, de si, né? Aí tá aquele negócio todo, aí de repente passa. Aí dá match. Match, M-A-T-C-H, gente. Match, em inglês, ok? Pá, explode o coração, ok? Explodiu o coração. Os corações palpitam um de cada lado. Agora é a hora de conversar. Aí, eu estou colocando aqui como unissex o negócio, é mais fácil para o pessoal entender, ok? Mas aí, beleza, né? Aí Luiz vai, começa a conversar e tal. Tudo bem, como é que vai você? Aquelas coisas triviais, né? Chavão. Onde você mora? O que você faz? Beleza. Qual é o objetivo? O primeiro objetivo é tirar a pessoa do ambiente do Tinder. E ir para onde? O privado, sabe? O Instagram. Fazer o cara crachar. Então, começa aquela conversa, mas tudo você já sabe onde vai chegar, no Instagram. Aí vai para o Instagram. Aí começa a conversar no direct. Aí você vê se a pessoa, né? Uma vez, deu um match com uma pessoa no Tinder. Beleza, nada contra, mas tipo assim, uma coisa é Photoshop. Outra coisa é transformação. Entendeu? É diferente. Sabe? É diferente. Eu dei um match com a menina, beleza. Né? Aí de repente chega a menina lá em casa,
né? Mas eu sou um cara muito educado. Enfim, fiz o protocolo. Mas enfim, aí começa a conversar, aquele negócio, o objetivo é pro Instagram. Aí começa a conversar no direct e tal, eu vi que você viajou para tal lugar, eu também já fui, aí começa a conversar. Qual é o próximo objetivo? Ir pro WhatsApp. Próximo objetivo pro WhatsApp. Vai pro WhatsApp. Aí, do Tinder pro direct, do direct pro WhatsApp. Aí começa a conversa. Aí vem áudio para ver se a voz, né, da pessoa é normal e tal, né? Ai, meu nome é Margarida e tal. Beleza. Aí vem áudio, enfim, aquelas conversas todas. E aí, por fim, qual que é o próximo objetivo? Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Quem foi que falou? Você tá no Tinder, né? Você tá no Tinder, né, danado? Acabei casando com essa porra aí. Acabou? Casei. Não, mas você faz muito bem. Eu conheci a minha namorada no Tinder também. Casa, tá. E o nome dela não é Jennifer. Que ficou solteira. Hã? Que ficou solteira. Que ficou solteira. Infelizmente. Mas enfim, fez o vídeo, bateu lá e tal, que na vídeo não tem Photoshop. Né? Eu vou ser sincero. Eu vou incluir a vídeo no meu repertório, porque eu ia falar que o próximo projeto era o encontro presencial. Né? Eu estou solteiro agora, mas agora eu vou botar vídeo no repertório. Mas tem a malandragem do ângulo ainda, viu? Tem do ângulo, né? Tem. Assim, É né? bem malandro. É. Aí. É. Você tá sabendo? Você já saiu do time? Hã? Você estava palestra do time? Aí eu falo como é que faz o nome do time. Pois é, exatamente. Gente, eu esqueci de falar essa parte. A diferença do homem e da mulher pro Tinder. Enquanto a mulher está olhando, o homem está assim, ó. Tá assim, louco. Sabe o que o homem faz? O homem é um pescador. Antes dele dormir, ele fala, não estou fazendo nada. Aí beleza, aí de manhã ele acorda, antes de trabalhar. Aí ele dá uma olhadinha. Aí ele vê o que caiu na rede. Exatamente. Cara, E o problema é que quando é gratuito acaba, tem um limite, né? tem 50. Aí você compra pra não ter. E nossa senhora! Meu Deus do céu! Para uma salva de palmas, cara! Salva de palmas, cara! O cara. Salva de palmas, cara! Meu Deus! Rapaz! Quando acontece aí, tem um problema. Você fala assim, eu não quero ter limite. Aí tem um problema, porque isso aí. Aí você vai para outro país. Eu agora quero de outro país. Aí você vai embora. Agora você está casado? Não, tô falando quando você tava. Não, tinha que estar Porque você tem sem limite sem Como é que chama sua esposa? Ariane, Ela sabe disso tudo? sabe? Ela falou assim, como é que você me selecionou? Eu falei, Você está casado há quanto tempo? Está casado há quanto tempo? Um ano? Nu? Um ano? hoje não tá fácil não, é difícil. Tá fora. Você comprou o Tinder, por isso você casou, meu filho. Eu não sei onde eu botei meu point. Agora já. Depois a gente acha. Você na mesa? Ah, tá. Bom. Aí o próximo passo é o encontro presencial. Aí você sai com a pessoa. Né? Abre a porta. Leva para jantar. Não é isso? Começa a conversar. Paga a conta. Paga. Não, isso antes de pagar a conta. Começa a conversar. Aí chega o momento do beijo. Né? Lá no jantar. Aí do jantar, qual que é o próximo passo? Chamar a pessoa para o encontro local, né? A residência. Netflix. Para assistir Netflix. Netflix. Tem criança aqui no meio. Netflix. Entendeu? Netflix. E aí vai lá assistir o Netflix. Vai assistir o Titanic. Né? Aí tá indo, tudo bem, você tá lá. O que você faz, né? Você fica comportadinho para a pessoa achar que você é decente. Você fez isso? Luiz, né? Rodrigo, você fez isso. Fica lá, que você não é bobo, né? Fica lá quietinho, vendo filme, tranquilo, beleza. Aí, dá 45 minutos na hora que tá o Leonardo DiCaprio lá com a mulher lá, eu sou o rei do mundo.
novo ano, né? Rose, aquele negócio, o que a pessoa faz? Avança e conclui a venda. Conclui o processo negocial. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, para sacanagem, todo mundo tem estratégia. Por que para vender você não vai ter estratégia? Quantos corretores não chegam para um cliente? Todo apartamento hoje em dia basicamente é financiado, 90% dos apartamentos no Brasil. Quantos corretores não chegam para o cliente e quer, literalmente, chega para ele: não, meu nome é Rodrigo, meu objetivo aqui é te mostrar um apartamento, depois que eu te mostrar um apartamento, meu objetivo é te tirar da internet, passar para o WhatsApp, depois para o WhatsApp ir para o encontro presencial, e depois do encontro presencial de socar um financiamento de 30 anos. Muitos corretores perdem a venda porque não imitam a vida real, porque quer apressar as coisas, e tudo tem um processo, tudo tem uma fase, né? Então, até eu não sei, Rodrigo, se com a sua esposa o negócio foi imediato, assim, igual eu sou intenso e tal, mas assim, o que eu aprendi nos meus relacionamentos? Que eu não respeitei o prazo. E tudo na vida tem um prazo, né? Então, eu falo dessa história do Tinder porque ela imita a vida real. Eu tenho tempo de contar mais um casinho aqui de 5 minutos? Pode mandar bala? Vocês querem? Vocês querem? Então tá bom. Eu vou falar para vocês sobre o critério das pré-objeções e vou usar o Rodrigo. Ok, Rodrigo? Rodrigo é casado. Tem que usar uma pessoa casada. Um homem casado sofre muito mais. Sofre demais. Então, o Rodrigo é casado com a Ariane. 1 ano. 1 ano você é casado. Você trabalha onde? Eu trabalho hoje na Benacins. Benacins. Você chega em casa a que horas? Às 18. Umas 18 horas, né? Então, o Rodrigo, né, tá lá casado, trabalhando, chega em casa todo dia às 18 horas. Então, a Ariane foi acostumada a esperar o Rodrigo chegar em casa às 18 horas. Um dia, o Rodrigo saiu da casa. Sua mãe está viva, ok? Como é que ela chama? Cida. Ariane, Rodrigo, Cida. Aí um dia, o Rodrigo cisma de, antes de passar na casa e de ir para a casa de Ariane, ver a Cida, a mãe dele, ok? Do nada ele resolveu, deu saudade, sentimento de filho, né? Passou na casa de Cida. E aí foi para lá. E naquela conversa gostosa com a Cida, com a mãe dele, ele esqueceu do tempo. E de repente a Ariane liga: amor, onde você está? Eu estou na casa da minha mãe. O que vocês acham que acontece? Ela não acredita. Hã? Ela não acredita. Não, acabou. Pelo menos comigo era assim. 7 dias sem fazer nada. Acabou. Já não faço o casamento mesmo. O casamento é meio complicado. Nossa, gente. O casamento é complexo. Então, assim, é porque o casamento você casa achando que vai fazer mais coisa do que fazia, mas não faz. Então, bom, o que aconteceu? É o critério das pré-objeções. Por que vai dar problema? Fala sério. Vai dar problema. Se você não avisar, vai dar problema. Qual que seria? Doa quem doer? Rodrigo deveria ter falado com a Ariane que iria na casa da mãe antes de ir para casa. Mas ele não falou. E aí o critério da pré-objeção. Venda de apartamento é a mesma coisa. Você vai vender um apartamento que seja casa verde e amarela, enfim, um apartamento de luxo, o que quer que seja. Todo empreendimento imobiliário tem defeito. E o mercado imobiliário ele é movido à insatisfação e aos defeitos. Sabe por quê? Quem está num apartamento pequeno quer ir para um grande. Quando ele vai para um grande, ele acha o condomínio caro. Aí ele quer ir para uma cobertura. Aí um dia ele fica velho. Aí a cobertura já não serve. Aí ele quer status. Aí ele começa a ficar mais velho e ele quer um apartamento sem escada. Então, assim, o mercado imobiliário é movido por insatisfação. Então, não existe felicidade. Aprenda uma coisa para vocês. Bota a mão para o céu. Não existe 100% de felicidade na compra de um imóvel. Graças a Deus, palavra do Senhor. Não existe, amém.
Porque vocês já imaginaram, aí o cara só comprava um apartamento a vida inteira, um imóvel, uma casa. Então, como é que funciona? Você, quando vai fazer uma visita com um cliente, você tem que ir antes no imóvel para saber quais são as deficiências. Todo mundo aqui já fez centenas de visitas, então sabe os pontos críticos do imóvel. Então, o que você faz? Você trabalha o critério da pré-objeção. Se o imóvel tem uma cozinha ruim, que antes de você falar antes do cliente perceber, você já fala com ele. Você não vai falar que a cozinha é ruim. O cara vai ver a cozinha, você fala, olha meu cara, aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui, enfim. Você vai falar assim, olha, por exemplo, quando o apartamento tem uma cozinha grande, você vai falar, gente, o melhor lugar hoje para o cara morar, que as pessoas mais frequentam é a cozinha. Isso antes de ver um apartamento ou a casa. Se a cozinha é pequena, o que você fala? Gente, hoje a moda é TV a cabo. Todo mundo quer ficar intocado nos quartos. Ué. Todo mundo quer ficar intocado nos quartos. Hã? Você tem que falar o que o cara quer ouvir, né? Você tem que falar o que o apartamento diz. Agora, o cara chega, vê que a cozinha do apartamento é pequena, você não falou nada, aí o cara já está com um ponto de interrogação. Ariana, Cida, Rodrigo. Entendeu? Mas eu estou dando esse critério aqui, usando esse critério aqui, mas é porque é vida real, ok? Bom, pessoal, eu tinha mais coisas para falar, mas o Cresce, você vai entregar as carteiras agora? Vamos lá. Vai entregar? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero... Vocês gostaram? Sim. Vamos voltar. Ai, vocês que não aplaudem. Sua vida é interessante. A minha vida é interessante, né? Sou um cara intenso. Eu quero agradecer a vocês e dizer que o meu Instagram, podem anotar aí, é @Marcelo Grupo. Não é grupo? O moço lá da BNF é grupo. Marcelo Grupo. G de gato, R de rato, O de obrigado. Meu Instagram é um barato. Vocês vão? Não é legal? É um barato. Marcelo Grupo. G de gato, R de rato. Volta lá. Volta lá, por favor. No meu. Adicione meu Instagram aí, por favor. Olha lá. Marcelo Grupo. Me adiciona no Instagram. E eu adiciono todo mundo que me adiciona de volta. E eu estou à disposição de vocês, que não seja pagar cerveja nem dinheiro emprestado. Foi um prazer falar com vocês. Fiquem com Deus e com as entregas das carteirinhas aí, gente. Abração!